de acertar, A de atenção, de acolher, de avançar, A de atitude, de atuação, de adiantar, A de aprovado, de amanhã, de acrescentar, A de Aridiçá. Colégio Aridiçá, A de aprovação no vestibular. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um Aridiçá no ar. Voltado agora para o vestibular da UES. Vestibular esse que vai acontecer domingo, dia 19. Né? Então fiquem atentos aí ao seu local de prova, fica também atento aí ao material que vai levar para esse vestibular. E durante a semana que a gente está aqui vivenciando esses programas especiais para você que pode aí fazer esse vestibular. No programa de hoje teremos aqui a dupla de português, professor Bruno Maia e professor Vicente Júnior. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento de preparação antes do vestibular que vai acontecer aí no domingo da Universidade Estadual do Ceará e tirar da cabeça do aluno, né, esse medo que eles carregam da UES, de que a UES é um vestibular, porque eles vêm com aquela prática do Enem, a UES é um bicho de sete cabeças. Não, a UES é um vestibular como outro qualquer, que tem as suas peculiaridades. E a gente está aqui para mostrar, né, o caminho das pedras rumo ao sucesso de cada um aí na realização desse sonho, que é a aprovação do vestibular. Não é mesmo, Vicente? É isso aí, Bruno. Em relação ao UES, o que a gente tenta lembrar sempre é que, primeiramente, a prova do Enem é sobre linguagens, né? Então, existem vários parâmetros para diferenciar as duas coisas, língua e linguagem, mas vai pelos preceitos imediatamente gramaticais, né? Então, a linguagem, ela não tem um livro de regras e a língua tem. E é exatamente em relação a esse livro de regras que o aluno vai cair gramática e tal. Mas lembrem, a UES não é tão tradicionalista quanto os concursos que a gente encontra por aí. Ela procura fazer com que o aluno, através do texto, reflita sobre o uso da língua, né? Também sobre a norma, sobre as regras, mas não de maneira tão tradicionalista. É isso. Então, é como o Bruno falou, não é um bicho de sete cabeças, só tem 6. Então vamos lá, baixe o seu material. E vamos para a primeira questão da noite, questão com o professor Vicente Júnior, questão 5, não é isso? Isso, vamos lá então. E aí eu dou outro recado para o nosso aluno que em relação ao UES, muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes a UES, ela acabou escolhendo textos que levam também a essa reflexão. Então existem autores da língua portuguesa que os seus textos, principalmente através do exercício da metalinguagem, que é quando o texto fala dele mesmo, acaba levando o aluno a refletir sobre o uso da língua e também da linguagem, claro, por que não? Então, um dos principais autores é Luiz Fernando Veríssimo. De vez em quando, principalmente através das suas crônicas, ele nos leva a essa reflexão sobre o uso da língua no seu sentido tradicional, a questão da informalidade da crônica e geralmente ele critica essa formalidade e essas regras todas da gramática, tá bom? Então pode olhar, o UES ela já leva para essa reflexão. Se ela quisesse trazer a tradição, colocaria um Olavo Bilac da vida. Então é sempre uma reflexão em relação a esse tópico importante, língua portuguesa. Vamos ler rapidinho aqui, ó. 4 ou 5 grupos diferentes de alunos do Farroupilha estiveram lá em casa numa mesma missão, designada por seu professor de português. Saber se eu considerava o estudo da gramática indispensável para aprender e usar a nossa ou qualquer outra língua. Pode olhar que o assunto aqui é esse, língua. Cada grupo portava um gravador cassete, certamente um instrumento vital da pedagogia moderna. Para um aluno bom, que entende da leitura e dessas nuances que a UES procura, aqui você já encontra uma ironia, né? Por quê? Porque na hora que diz instrumento vital da pedagogia moderna, por que está ironizando? Está dizendo que a pedagogia moderna é feita de quê? De gravação.
o professor já gravou um monte de coisa na faculdade, vai e diz em sala, o aluno vai e grava também o que o professor está falando e fica uma repetição só. Então, a primeira crítica já está aí, instrumento vital da pedagogia moderna. E andava arrecadando opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor, vejam a linguagem da crônica, né? Como ela é bem usual, cotidiana, o tal professor lia esta coluna, se descabelava diariamente com suas afrontas às leis da língua e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática, para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer e escrever claro não é certo, mas é claro, certo? Ele faz aí um trocadilho, faz uma brincadeira, mostrando de maneira errada que o erro não existe, pelo menos na fala. Por quê? Porque quando ele diz assim, ó, escrever claro não é certo, é errado mesmo, porque ninguém escreve claro, escreve com clareza ou claramente. Aí ele ignora essa noção adverbial e no final das contas o importante é que a pessoa se comunicou, é o que ele quer dizer. Por exemplo, né, aí segue, dizer, escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, comover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. Olha que coisa interessante, ele já aponta aí o quê? Ele aponta, no mínimo, as funções da linguagem. Comover, pode olhar, né? Emocionar, ele vai listando aqui, convencer. E essas funções, elas são utilizadas para comunicar, mas elas são mais que a gramática. Então, a função da linguagem. Aí ele diz, entramos na área do talento. Por quê? Porque nem todo mundo usa bem essas funções. Quem vai usar bem essas funções? Os escritores, o pessoal da literatura, principalmente. E nem todo mundo é talentoso literariamente. Então, mais crítica subentendida aí. Entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. E pode olhar que quando a gente fala de usar as funções sem saber gramática, nós do Ceará, a gente já lembra de um Patativa do Assaré, que não sabia nada de gramática e dominava todas essas funções. A gramática é o esqueleto da língua, só predomina nas línguas mortas e aí é de interesse restrito a necrólogos e professores de latim. Gente, em geral, pouco comunicativa. Outra ironia, então ele encerra ironizando, o quê? Que pessoas que usam o latim não conversam com ninguém. Então, é como ele diz aí, ó, o latim é para necrólogos. Ora, quem é o necrólogo? É a pessoa que trabalha lá no IML. Se a pessoa trabalha lá no IML, naquela salinha ali é ele e o morto. Vai falar com quem? Com ninguém. E professor de latim fala com quem? Com outro professor de latim ou um padre. E assim vai. Então, realmente ele ironizou essa questão da importância da gramática. Então, está aí o texto. Vamos lá, então. O processo de leitura é feito por decodificação. Como a gente conversa em sala, né? A leitura, primeiramente, é essa leitura superficial e se chama decodificação. E nela fazemos associações e retomadas, ou seja, a gente junta uma palavra com outra. Lá na frente tem uma palavra que recupera outra que estava no início do texto. E retomadas, idas e vindas, que permitem entender o texto. Então, é o que eu falo em sala de aula para vocês, os movimentos internos do texto. Assim, é possível compreender que no texto que a gente acabou de ler, farroupilha é um caso de analepse ou antecipação. No texto, e voltando a ele, a gente percebe que não é
antecipação. Mas quando diz alunos, a gente só sabe que são alunos. E quando diz farroupilha, imediatamente a gente não sabe o que é, porque o sentido de farroupilha é uma revolução que houve em 1835 no Rio Grande do Sul. Mas graças a uma volta, né, ao texto, a gente consegue perceber que Farroupilha é um colégio. Graças a isso a gente consegue que Farroupilha é um colégio. Então, não é um caso de antecipação, né? A antecipação, na verdade, é uma prolepse. Então, aqui é falso por causa disso. Cassete representa o uso de um neologismo. Ora, videocassete não é imediatamente uma palavra inventada, né? Então, como ele não cria essa palavra e não dá uma nova lógica para ela, então não houve um neologismo. Neologismos a gente tem geralmente em Guimarães Rosa, que cria palavras ao longo do texto, palavras que a gente nunca viu, ou seja, que não estão no dicionário nem no nosso léxico. Então, não se trata de um neologismo, por isso não é verdadeiro. Existe uma associação em mortas, esqueletas e necrólogo. As associações de palavras, elas têm nome. A gente pode chamar de campo lexical ou campo semântico. Então, os campos associativos de palavras são aqueles que todas as palavras utilizadas ali, ou pelo menos algumas delas, utilizadas ali em determinado parágrafo, elas guardam uma ideia ou uma semântica íntima entre si, ou seja, estão ligadas ao mesmo significado. Então, na hora que usou mortas, a ideia é de morte. Na hora que usou esqueleto, embora seja estrutura, na verdade é morte também. E quando usou necrólogo, o vocábulo necros, do grego, né, é a ideia de morte também. Então, o tempo todo essas palavras estão ligadas à morte. E se a gente for para a palavra latim que apareceu aí, um dos apelidos do latim é língua morta. Então, o tempo todo foi sobre morte, para fazer essa crítica imediatamente à gramática. Então, a letra C é a nossa opção correta. Dedidado diz que latim representa no texto um elogio à língua matriz do português. Não é isso. O latim reforça a crítica que é feita à gramática tradicional. E um grande autor de crônicas, como a gente tem, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Imediatamente a crônica é um gênero marcado pela informalidade, mais pela coloquialidade, então é natural a crítica dele ao uso da gramática na crônica e inclusive na fala. É isso aí, letra C. Vicente, aproveitando aqui o gancho com a sua questão, achei bem legal, nesse gabarito com as palavras mortas, esqueleto e necrófago, né? Necrólogo. Necrólogo, perdão. Isso é o que a gente chamaria de campo semântico, né? Campo semântico. Quando as palavras pertencem ao mesmo grupo de assunto, eu adoro a expressão, que a partir do conceito de campo semântico, que a UES começa a explorar assuntos como hiperônimo, hipônimo, não é isso? É sempre bom, né, dar essa lembrada nesses assuntos aí, por conta dos assuntos que a UES gosta desse caminho. Isso. Chama também de associativo, né? Eles fazem essas associações porque existe o campo que é derivacional. Então, quando eu digo pedra, pedreiro, pedregulho, já está ligada a cognatos, né? Mas ainda assim você está em semântica. Correto mesmo, Bruno, é isso aí. Bora nós, questão de número 1. Questão de número 1, uma questãozinha sobre pontuação, né? Começa com um texto aí de César Baima, do Jornal o Globo, que diz o seguinte: promessa contra sinais da idade. O tempo passa e com ele os sinais da idade vão se espalhando pelo nosso organismo. Entre eles, os mais evidentes ficam estampados em nossa pele e rosto na forma de rugas, flacidez e perda de elasticidade. Um estudo publicado ontem no periódico científico Journal of Investigative Dermatology, no entanto, identificou um mecanismo molecular em células da pele que pode estar por trás desse processo, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos tratamentos para, se não impedir, pelo menos retardar o envelhecimento delas, e talvez as de outros tecidos e órgãos do corpo. Na pesquisa, cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, analisaram amostras de células da pele de 27 doadores com entre 6 e 72 anos, tiradas de locais protegidos do sol para determinar se havia alguma diferença no seu comportamento com a idade.
eles verificaram que quanto mais velha a pessoa, menor era a atividade de suas mitocôndrias, as usinas de energia de nossas células. Essa queda, porém, era esperada, já que há décadas a redução na capacidade de geração de energia por essas organelas celulares e na sua eficiência neste trabalho com o tempo é uma das principais vertentes nas teorias sobre envelhecimento. Beleza? Vamos lá. Observe o uso da vírgula nos trechos abaixo destacados. Aí ele colocou caso 1, 2, 3, 4 e 5, né? 5 períodos aí. E os itens A, B, C e D vão versar sobre essas utilizações. Vamos ver aqui o que diz o item A. O item A diz, no fragmento 1, o uso da vírgula é facultativo. Facultativo é a mesma coisa que opcional, tendo em vista que introduz uma oração coordenada sintética aditiva. Está aqui. É essa vírgulazinha aqui, ó. Ele está dizendo que essa vírgula, ela é... Vou dar aqui para vermelho, para ficar mais destacadinho, pronto. Ele está dizendo que essa vírgula é facultativa. O aluno, ele já fica assustado, né? Porque ele já diria assim, não, está errado. Beleza, está errado. Mas por quê? Não se usa vírgula antes de conjunção aditiva. Cuidado. A vírgula antes de conjunção aditiva só é proibida se essa conjunção unir orações que tenham o mesmo sujeito. Se essa vírgula une orações com sujeitos distintos, como é o caso aqui, ó, quem é o sujeito da primeira oração? O tempo passa. O tempo. Quem é o sujeito da segunda oração? Os sinais da idade vão se espalhando, os sinais da idade. Então eu tenho orações com sujeitos distintos, logo essa vírgula aí, ela é obrigatória. Tranquilo? Então já vou descartar o item A. O item A é falso. B. A vírgula foi utilizada nos excertos 2 e 3 pelo mesmo motivo, isolar termos explicativos. Vou lhe dizer o que é um termo explicativo. É um aposto. Por exemplo, Maria, vírgula, minha irmã, vírgula, porque pode ser qualquer Maria. Pode ser a Maria do bairro, a Maria Mercedes, mas é Maria, minha irmã. É um termo explicativo. Pode ser uma oração explicativa, né? Os homens, vírgula, que são honestos, vírgula, vivem bem. Entendeu? Então é um termo que explica algo que foi dito anteriormente. E ele está dizendo aí que tem valor, isolam, né? Essas vírgulas isolam termos explicativos. Vamos ver o excerto 2 e 3. Ficam estampados em nossa pele e rostos, vírgula, na forma. Na verdade, ó, ficam estampados na nossa pele, adjunto adverbial de lugar. E rostos. Ele não botou a preposição, mas é e em nossos rostos aqui. Tranquilo? Isso aqui lembra muito aquela música. Na rua, na chuva, na fazenda. Isolar termos de mesma função sintática. Nesse caso aqui é um adjunto adverbial. Tranquilo? Já está errado, não vou nem perder meu tempo. O item B já, como diria aqui o filósofo contemporâneo, fake neri, né? Até o Charles aprendeu um dia desse a falar fake neri. Viu? Uma expressão bem da atualidade. C. O uso da vírgula em 4 justifica-se pela presença de um termo interferente, por exemplo, uma oração intercalada. Olha aí. Em 4. Essa queda, porém, era esperada. Na verdade, a vírgula aqui está servindo, as vírgulas estão isolando uma conjunção que está deslocada, porque a sua posição natural seria, porém, essa queda era esperada, mas a conjunção foi deslocada, então ela vai ser isolada por vírgula, não é a presença de um termo interferente. E D. A presença de uma oração subordinada adverbial no fragmento 4 justifica o uso da vírgula. Vamos com calma aqui. Vai ser o nosso gabarito, entender, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Olha o item 5 aqui. Era esperada, já que, aí tem essa vírgula aqui, há décadas a redução, eu posso trocar esse já que por um pois, é uma oração causal aí, oração subordinada adverbial causal. Ela está na sua posição correta, tradicional, que é no final do período, certo? A oração adverbial, quando ela está na sua posição convencional, que é no final do período, a vírgula, para isolar essa oração, ela é facultativa. Ela tem um efeito meramente estilístico, de destaque dessa oração. Então, o fato dela ser uma oração subordinada adverbial, deixa que essa vírgula aqui aconteça, justifica sim, pode ser colocada. Agora, quando a oração subordinada está deslocada, né, porque ela tem valor de adjunto adverbial, deslocada, que eu digo, é no começo do período ou no meio, aí ela é isolada obrigatoriamente por vírgulas. Então, item D de dado é a resposta da nossa questão de número 1. Beleza? Legal demais. Obrigado. Vicente, próxima questão. Vamos lá então. Sexta questão, ainda ligada a esse texto do Luiz Fernando Veríssimo.
E ela é de interpretação mesmo, leitura, e uma leitura que pode ser considerada, nesse momento, superficial. Ou seja, é algo que você lê, entende imediatamente e não há problemas em relação àquela decodificação. Veja, segundo o entendimento correto do texto, gramática é principalmente o quê? Ou seja, lá foi falado sobre gramática, foi falado sobre língua, sobre linguagem, mas houve ironias de vez em quando em relação à gramática. Então, pergunto o que é gramática. A gramática seria um conjunto de regras unicamente para escrever. E a nossa vivência, nosso conhecimento, o de vocês, de já alguns bons anos de estudo, né? Quantos anos a gente tem de gramática, Bruno? Se a pessoa tem 20 anos, ela tem de gramática ali uns 17. Pelo menos. Porque ali, a partir dos 3 anos, se ela começa a falar, as pessoas começam a impor regras. Eu vejo muita questão do particípio, né, em relação às crianças. As crianças são violentadas quanto ao particípio. Cadê o dever, menina? Está fazido, mãe. Aí a mãe diz, não é fazido não, é feito. Aí fica uma briga danada e a criança ali com 3 anos já apanhando em relação à gramática, ao uso dela na fala. Então, exatamente aqui diz, conjunto de regras unicamente para escrever. Não é unicamente para escrever. O que seria dos advogados, se a gramática fosse só para escrever? Como é que pode a retórica deles? Como é que poderia, na hora da lide, na defesa, como eles iriam se portar linguisticamente na frente de um juiz de direito? Aí você começa a perceber que a gramática tem uma valia imensa para o povo do direito na fala. Eu diria até que é o cartão de visitas do advogado, porque se ele se expressar com uma gramática ruim ou com a não utilização dela, em determinados momentos, ele vai ser julgado pelas palavras dele. De certa forma, a gente poderia chamar isso de preconceito linguístico. No entanto, se você vai fazer uma prova, como a da UES, em que a específica para o direito é português e história, amigo, então fique sabendo que a gramática é importantíssima para os operadores do direito na escrita e na fala. E existe uma frase sobre o direito que diz, um advogado ou está pensando ou está escrevendo. Acabou. E a outra coisa que ele faz? A outra coisa que ele faz é regida por normas, que é quando ele fala. Então, tá aí, não é unicamente para escrever, esse seria o problema. Livro de regras completamente dispensável. Então, de vez em quando você encontra esse tipo de questão na UES que checa o seu entendimento do texto. Ela diz lá que ela não é indispensável. Isso leva, então, o aluno a achar que ela é dispensável. E nós sabemos que não é um livro dispensável. Letra C, é um grupo de procedimento ético da escrita. O problema aqui tem a ver com ética. Então, ética na linguagem é uma discussão bem interessante, mas o texto não prevê isso. Então, isso aqui seria a extrapolação. Por eliminação, a gente fica com um livro normativo que nem sempre é válido. E quando seria esse nem sempre é válido? Em determinadas situações de fala, e aí você lembra da função diastrática, que vai diferenciar os falantes pelo seu nível, não é? Em determinados gêneros, por exemplo, a poesia, que possui a licença poética, por exemplo, a crônica, que se aproxima cada vez mais da fala comum do cotidiano. Então, a gramática, ela é e deve ser utilizada como um livro de normas, mas há momentos, situações e gêneros específicos nos quais ela pode não ser utilizada ou não agir com tanta incidência na fala e na escrita daquela pessoa, tá bom? Então, letra D de dado, nossa resposta aí. É isso aí. Vamos lá, Bruno? Vamos Próxima lá. questão? Questão de número 2. Questão de número 2 versa sobre tempos e modos verbais. Vamos lá. Muito interessante, a UES adora cobrar tempos e modos verbais. E aí ela pergunta o seguinte. Ela traz um texto aí de Vladimir Neto que diz assim: tensão na véspera. Na noite daquele domingo, a Polícia Federal monitorava
Alberto Youssef, pela cidade de São Paulo. O doleiro era o principal alvo da Operação Lava Jato, marcada para começar no dia seguinte. De Curitiba, na coordenação da operação, o delegado Márcio Anselmo cuidava dos últimos detalhes das buscas e prisões que seriam realizadas nas próximas horas. Especialista em crimes financeiros, ele havia conseguido, com apenas 2 agentes, em meio a uma greve na PF, puxar o fio do novelo que levaria à Lava Jato. E aí, no texto, ele nos destacou aí, né, 2 expressões. Ele destacou monitorava e ele destacou a expressão havia conseguido, beleza? 2 construções verbais aí que vão nos exigir um pouco de atenção. Ele pergunta, as formas verbais de destaque monitorava e havia conseguido traduzem respectivamente a ideia de. Vamos lá, começar devagarzinho aqui com os tempos verbais. Vamos lembrar aqui de alguns detalhes. Quantos modos verbais e quantos tempos eu tenho? Depende, vamos lá. Modos verbais eu tenho 3 basicamente. Eu tenho indicativo, tenho subjuntivo e tenho imperativo. Curiosidade, os únicos que se dividem em tempos verbais são o indicativo e o subjuntivo, porque o afirmativo, o imperativo ele se divide em modos. Né? O que cada um representa? O indicativo, ações certas, ações que vão acontecer. O subjuntivo, ações hipotéticas, incertas. E o imperativo, ordem, desejo, pedido, beleza? Então, vamos deixar o imperativo de lado, vamos falar do indicativo e subjuntivo. O indicativo ele se subdivide em 6 tempos. Presente, a ação que acontece no agora, no momento. Eu amo, eu falo, eu digo, eu compro, eu peço, eu afirmo. É a ação no agora. Ela tem o pretérito, que é o pretérito, é o passado. Só que o pretérito do indicativo, ele tem 3 pretéritos. Eu tenho um pretérito chamado de perfeito, que representa uma ação no passado que estava acontecendo, mas ela foi o quê? Cessada. Aliás, foi cessada não, desculpe. Foi finalizada, certo? Ela foi concluída. Eu amei, eu falei, eu disse, eu comprei, eu afirmei, eu frequentei. Beleza? Eu tenho um pretérito imperfeito, que é uma ação que estava em andamento, ela estava se prolongando, até que algo foi lá e, interrompeu. É diferente, por exemplo, eu dizia assim, eu frequentei aquele restaurante, frequentei, pretérito perfeito. A ação foi cessada lá pelo passado mesmo. Mas quando eu digo, eu frequentava aquele restaurante, tipo, a ação ela se repetia, mas alguma coisa me fez não mais frequentar. Alguém vai chegar e vai dizer, e por que você não frequenta mais? O frequentava dá essa noção. Então, pretérito imperfeito. Imperfeito é a ação no passado que estava acontecendo repetitivamente, mas foi cessada, foi interrompida. Falava, amava, dizia, comentava, pedia, ia, beleza? E eu tenho o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é o passado do passado. É uma ação no passado anterior a outra ação também no passado. Falara, dissera, comentara. Por exemplo, meu irmão chegou ao estádio às 8 da noite. Mas eu, como tinha que guardar uma cadeira, chegara às 5 da tarde. Eu chegara antes do meu irmão, eu cheguei ao passado do passado. Eu estou no passado anterior ao outro passado, que é o passado do meu irmão. E futuro, tem 2 futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, a ação vai rolar. Eu amarei, eu falarei, eu direi, eu comentarei. E o futuro do pretérito. Futuro do pretérito é uma ação no futuro condicionada a uma ação no passado. Por exemplo, aquela pessoa que chega e diz, Bruno, me empresta R$10. Rapaz, eu emprestaria. Eu emprestaria se eu tivesse. Veja, é um futuro preso ao passado. Por isso é chamado de futuro do pretérito. Tranquilo? Bruno, e o subjuntivo? O subjuntivo ele representa ações hipotéticas, ações incertas. O subjuntivo tem 3 tempos. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Lembrando que no subjuntivo eu tenho a construção de uma partícula antes dos pronomes que regem a conjugação. Por exemplo, se eu for conjugar um verbo no presente, eu não uso eu, tu, ele, nós, vós, eles. No subjuntivo eu uso partículas específicas. Para o presente eu uso que. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. No pretérito imperfeito eu uso se. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. E no futuro eu uso quando. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. É divertido. Mas aqui ele nos ofereceu 2 formas e ainda tem um segredinho aqui. Primeiro, vamos observar
o monitorava. Monitorava. Monitorava está no pretérito imperfeito, certo? Ó, pretérito imperfeito. Tem aqui duas opções que nos levam ao monitorava. O item A que fala, ó, ação contínua ou repetitiva no passado, né? Que foi interrompida, né? Mas ele não botou, mas é uma ação contínua que estava acontecendo repetitivamente. O item C também fala sobre isso, ação contínua ou repetitiva no passado. O item B, ó, ação única e acabada no passado. Isso é pretérito perfeito, já vou descartar. E o D, ação frequentativa no presente. A ação frequentativa no presente, sabe quem é que representa? É a chamada ação durativa, é o gerúndio. Eu estou amando, eu estou comendo, eu estou dizendo. Então já descarta o D também. E aí, galera, eu tenho essa forma. Havia conseguido. Galera, havia conseguido é o que a gente chama de tempo composto. É quando eu tenho dois verbos que representam um. É uma locução verbal, em que eu tenho um verbo auxiliar, e eu tenho um verbo principal. Essa locução eu posso trocar por um verbo. O havia conseguido, ele vai ser trocado pelo verbo conseguir, que é o verbo principal. Por que é verbo principal? Porque é o verbo que traz o sentido da locução. E esse havia conseguido, ele tem uma construção, isso aqui é a regra, é pré-determinação mesmo. Como o auxiliar está no pretérito imperfeito e o principal está no particípio, isso aqui equivale, no tempo simples, que é só com o verbo, ao verbo conseguira. Olha aí. Havia conseguido quer dizer que é a mesma coisa que conseguira. Então isso aqui é um pretérito mais que perfeito. E aí o item A diz, ação contínua repetiva para o monitorava e a ação no passado anterior a uma outra ação também no passado. Ele definiu perfeitamente o pretérito mais que perfeito. Logo o item A é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Então, vale lembrar aí desse vestibular que vai acontecer no domingo, né? Então, que você possa dar uma olhadinha, já se organizando para o local de prova que você vai fazer, né? A documentação, a parte que você vai levar também para o seu lanche, hidratação, questão da caneta, identidade, tudo direitinho, para que não tenha nenhuma surpresa nesse vestibular. Lembrando que os portões fecham lá às 9 horas. É isso? Vamos lá, Vicente. Próxima questão. Vamos lá, seguindo. Na questão que o Bruno resolveu, fica para vocês aí a dica, né? Há alguns tópicos, às vezes a gente não tem tanto domínio. E não vou dizer estatisticamente, mas teoricamente, ao longo dos tempos, existem alguns tópicos mais espinhosos, né? Como dizem, e a gente sabe que a UES vai para cima disso. Um deles é verbo. Por quê? Porque parece que a gente nunca aprende, né? Verbo, então, refletir sobre verbo. Agora, não aquela decoreba lá da gramática, é da forma como o Bruno colocou aqui. É pensar a utilização. Esses verbos, sendo pensados, tem um nomezinho, aspecto verbal. Se liga diretamente à semântica dos verbos. E quando isso fica, Bruno, em textos eruditos, como Machado de Assis, que diz assim, naquele momento, eu corri os olhos sobre o poema, ó, corri os olhos, aí você, caramba, que verbo é esse aqui? Deitei a vista naquele romance, aí você começa a perceber que o negócio, além de ter uma semântica, foi usado também num sentido poético. Então, é sobre isso, não é aquela decoreba sem fim dos verbos, das conjugações e tal. Então, reflitam sobre verbo, sobre a semântica das conjunções. A UES costuma perguntar sobre o que faz o texto progredir, quais as conjunções utilizadas para determinados argumentos daquele autor. Então, pensem nisso, tá bom? Semântica dos verbos, semântica das conjunções e, claro, as coisas básicas como agora. Ó, vejam, na 7ª questão, a ideia de que o importante é comunicar, na hora que diz isso já está negando a regra,
E quando possível, ou seja, nem sempre, quando possível, surpreender. Surpreender tem a ver com emocionar, comover, espantar, iluminar, esclarecer, mostrar, divertir. Botou reticências depois. Por quê? Porque por meio da linguagem a gente pode fazer tanta coisa. Por exemplo, convencer, argumentar, convencer, o que mais? Chamar, interpelar. Então, se observarmos direitinho aí, ele está falando das coisas que nós podemos fazer utilizando a linguagem. E por isso colocou reticências, porque são inúmeras coisas. Então, o que ele acabou de utilizar reforça um tópico específico da comunicação. Aí, na hora que falou comunicação, vocês lembram daquele trinômio que a gente apresenta para vocês, ó, emissor, mensagem e receptor. E na hora que a gente desenha isso no quadro, qual é o assunto? Comunicação. E o que vem logo em seguida? Ora, então ele reforçou as classes de palavras? Não, porque as classes de palavras estão ligadas a uma parte da gramática chamada morfologia, que é a formação da palavra, o seu enquadramento dentro de 10 classes e as suas respectivas flexões de gênero, número e grau. Não é esse o assunto. As funções sintáticas também não, porque as funções sintáticas são as funções exercidas pela palavra dentro do sintagma. Lembrando para vocês, ó, S, V, C e A. Sujeito, verbo, complemento e os acessórios. Essa é uma estrutura sintagmática. E se não tiver o verbo, não se chamará SV, apenas SN. Então, o SV a gente chama de oração e a frase a gente chama de SN por não conter um verbo. Então, essa é a estrutura sintática que tem ali na letra B e as palavras que estão, por exemplo, só para confirmar ali o item B, aqui no lugar desse S, qual é a classe de palavras que a gente pode colocar aí? Imediatamente substantivo, né? Então, Paulo comprou um lanche na cantina, então lá está o Paulo como sujeito. Pode ser também um pronome pessoal do caso reto, ele ou ela, ou mesmo um numeral ou um pronome, e assim vai. Então, as palavras ocupando determinadas funções no sintagma, isso seria a letra B. E o assunto não é esse, o assunto é iluminar, comover. Então, letra C seriam as figuras de linguagem. Olha, só nesse negócio ali de comover, talvez desse certo, né? Porque você tem figuras mais emotivas, como a hipérbole. Você encontra na segunda geração do romantismo uma coisa mais emotiva, marcada por hipérboles. E aí sim, daria certo, né? Então, na verdade, o assunto aqui, ó, é dedicado funções da linguagem. Só para a gente lembrar sobre as funções, vale essa anotação. E, de vez em quando, a gente diz em sala para vocês o que é básico para uma prova da UES ou mesmo do Enem. Ó, funções da linguagem, isso é básico. Figuras de linguagem, pelo menos aí umas 15 figuras, para não dizer que você não sabe nada de figura de linguagem. E, claro, gênero textual. Então, essas três coisas são básicas para a UES. Funções da linguagem, figura de linguagem e gênero textual. Retomando aqui as funções da linguagem rapidinho, ó. Se eu quero conversar com alguém, fática. E eu quero conversar com aquela pessoa, eu quero fazer o quê? Sei lá, vou informar que vai haver aumento no preço das mensalidades. Informar. E eu quero que ela me obedeça. E aí? Conativa ou apelativa? Então, pode olhar, fática, informativa, apelativa. E se eu quero apenas externar o que eu estou sentindo? Emotiva.
E se eu não quiser ser direto? Se eu quiser falar de maneira indireta? Porque na informativa eu não posso falar de maneira indireta. Eu tenho que ser direto e denotativo. Mas se eu quiser ser conotativo e indireto, só tem uma saída, é a poética, porque ela é metafórica. E por último, se o meu texto falar dele mesmo, do próprio texto, o texto que fala sobre o texto ou o autor explicando como fez o seu texto, metalinguística. Aí, alguns de vocês costumam guardar isso de maneira meio decoreba, Bruno. Tem gente que bota até na sequência, não sei como é o negócio. O melhor aqui é informativa. Fática, informativa, apelativa, emotiva, poética e metalinguística. Vamos tentar guardar assim, ó. Fática, informativa e apelativa, elas incidem sobre quem? Sobre o interlocutor. Porque se eu mando em alguém, se eu informo, eu informo alguém, e se eu falo, eu estou falando com alguém. Olá, como vai? Beleza. A emotiva tem a ver com quem? Comigo, que sou o locutor. E a poética e a metalinguística, o que acontece? Elas alteram o texto, elas são sobre o texto. Então, tem aí, ó, 3 formas de vocês guardarem isso. O interlocutor, ou seja, a comunicação incide sobre ele. A emotiva é a única que eu revelo o estado de ânima do falante. A poética e a metalinguística, elas são sobre o texto. Texto de maneira metafórica, texto alterado, poética. Ou então o texto falando dele mesmo. Então, são formas de lembrar, tá bom? Tá aí nossa resposta, funções da linguagem. Vamos nós? Vamos nós? Questão de número 3. Diz o seguinte. Texto aí do Manuel de Barros. Palavras. Venha me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a linguagem? Vejamos. Eu estou bem sentado num lugar. Vem uma palavra e tira o lugar debaixo de mim. Tira o lugar em que eu estava sentado. Eu não fazia nada para que a palavra me desalojasse daquele lugar. E eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ao retirar de debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo com a sua flauta de couro. O grilo feridava o silêncio. Os moradores do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da flauta. Agora eu pergunto, quem desestruturou a linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que retiraram de debaixo de mim? Não era para terem retirado a mim do lugar? Foram as palavras, pois que desestruturaram a linguagem, não eu. Manuel de Barros aí, como sempre, brincando, né, com neologismos, brincando com a palavra. É a metalinguagem pura na literatura contemporânea, né, Vicente? A galera fala muito assim, os neologismos, né, as metalinguagens de Guimarães Rosa. Mas Manuel de Barros também não pode ser esquecido como um cara que gostava de manipular alquimicamente a língua portuguesa. E aí ele diz o seguinte sobre a questão. Ó. O prefixo des aparece 6 vezes no poema. 2 em desestruturo, aí vem desalojar-se, desaprumei, desestruturou, desestruturaram. Reforça-se assim a noção de que a poesia mais desestabiliza significados cristalizados e cria novos do que comunica alguma mensagem do poeta para o leitor. Ou seja, o des aí literalmente é a ideia de desconstrução, de romper com a estabilidade. Aí ele pergunta bem diretamente, ó, tá aí uma questãozinha sobre prefixo, sufixo, sobre gramática, mas como o Vicente tinha falado, não é aquela gramática normativa que simplesmente vai cobrar prefixo de uma forma, qual é o valor do prefixo? Não, aqui ele fala sobre, né, a semântica da coisa, o sentido da coisa. Ele diz que esse prefixo des, em todas as palavras, fala sobre rompimento de estabilidade, algo que estava quieto e foi, quebrado, foi mexido. Aí ele pergunta, a frase do Manuel de Barros que melhor exemplifica essa desestabilização é: e eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ora, se ele é alguém que não atrapalha, as coisas ficam quietas, ele continua ali na dele, então não tem nada de desestabilizar. B, o grilo feridava o silêncio. Eis a nossa resposta. Por quê, Bruno? Porque se está em silêncio, se está equilibrado, e eu vou feridar é ferir, ferir o silêncio é fazer barulho, é mexer, é romper com a ordem, é desestabilizar. Então, de cara, o item B fala dessa desestabilização, questãozinha de interpretação misturada com o básico de gramática. Mas olha os outros itens, ó.
Fui eu ou foram as palavras? Um breve questionamento do autor. Nada que fale diretamente sobre essa desestabilização que ele cobra. E o D, não era para terem retirado a mim do lugar? Outro breve questionamento que não aborda diretamente esse conceito de desestabilização. Então, realmente, item B, de Beyblade, é a resposta da nossa questão 3. De Beyblade. Rápida e certeira. É isso aí. Então vamos lá, Vicente. Próxima questão. Vamos aí. Oitava questão. Tem aí um texto, Pavão Misterioso, Ednardo, né? E aí vem os lembretes. Às vezes a gente acha que a prova da UES, ela não está atrelada a outros temas. Ela está, a gente é que precisa perceber, e estudar para a UES tem a ver com isso, não é? Então, ó, existe um grupo chamado Pessoal do Ceará, né? Que ironicamente o título era esse mesmo, o nome do grupo, Pessoal do Ceará. E eles estão ali entre os anos 60 e 70, final da década de 60, entra nos anos 70, e o Pessoal do Ceará equivale, né, ao tropicalismo, lá do Caetano Veloso, Gilberto Gil, ou seja, havia todo um centro ali cultural e musical em São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré. Em São Paulo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e outros, né? E no Ceará, o pessoal do Ceará, era essa brincadeira, né? Recuperando um pouco daquela coisa do Ceará moleque, vide padaria espiritual e outras coisas. E aí a gente encontra a figura do Ednardo. E por que eu fui falar desse contexto aí, né? Porque essa música está nesse contexto. Essa música, ela está no contexto de ditadura militar, tá bom? Vamos dar uma lida aí. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Estruturalmente, você já olha aí e vê um gênero poético, né? Portanto, cada linha dessa é um verso, o conjunto dos versos a gente chama de estrofe. Olhando direitinho aqui, pavão, consegue contar, Bruno, nos dedos, fazer a escansão? Pavão misterioso. Parece que é redondilha menor, né? Tem um outro de 6 sílabas, mas a maioria é de 5 sílabas. A maioria de 5 sílabas, né? E quando tiver de 6, tem algum processo aí, né? Uhum. Que são os processos de acomodação. Então, tá aqui, redondilha menor, o texto tem essa coisa do fabuloso, tem essa coisa do sobrenatural, né, desde o título. Quando isso aqui é executado, o negócio fica mais bonito ainda, porque tem uma pegada de maracatu. A batida, a né, cadência. essa batida aqui encanta as pessoas, principalmente nem tanto a letra, mas está aqui, vocês estão com a letra, né? Então, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Eu só quero fazer mais um link aqui, não quer dizer que isso aparece na prova. Mas um aluno bom é aquele que chega lá preparado, ele não sai de lá apenas rezando, pedindo a Deus para ter acertado, não. Ele sabe o que foi fazer lá, quer ver? Tem esse pavão misterioso aqui situado nos anos 60 e 70. Nos anos 60 e 70 tem mais alguma coisa ligada a pavão misterioso no Ceará. Adivinha o que é? É a pintura do Chico da Silva. Chico da Silva, cara, nasce ali no Pirambu, né? A arte dele imediatamente marginalizada pelo lugar onde ele nasce. Além disso, uma coisa meio Lima Barreto, né? Tomava uma cachaçinha e tal e trocava os quadros que ele pintava às vezes por uma biritazinha, ou seja, para ele não tinha muito valor, mas era uma das coisas mais importantes das artes plásticas no Ceará. E incrivelmente ele só pintava aves, basicamente pavão. E aí tem uma série de implicações nesse momento aí, e você vai para a cultura popular e encontra o pavão com um monte de interpretações. Mas está aqui o texto, ó. Aí se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha para contar. E aí vem os fragmentos aqui, de Eterno Brincar, me poupa do vexame, eu acho essa estrofe a mais importante da música, Bruno. Me poupa do vexame de morrer tão moço, muita coisa ainda quero olhar.
Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. E se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha para contar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão. Desmancha isso tudo que não é certo não. Aqui você percebe a pegada contra a ditadura, né? Ó, que tudo isso aqui que não é certo não. Esses nãos reiterados, não sei se todos aí percebem isso, mas no Ceará, nesse período, tinha um grupo literário chamado Grupo Sim, que é um grupo S/N. E queria dizer o quê? Jovens que viveram entre o sim e o não da ditadura militar. E você encontra incrivelmente esse não postado na maioria das músicas daquele período. Você pegar lá do Caetano Veloso, né, caminhando contra o vento, sem lei, sem documento, fica perguntando o tempo todo, por que não? Por que não? Ou seja, o não era a marca das pessoas rebeldes. O não era exatamente a palavra que não era para dizer. Tem texto, tem romance intitulado Sim, Senhor. Ou seja, não podia dizer não. E aí essa proibição é bem interessante, Bruno, porque você encontra lá no livro O Ateneu, quando Aristarco pega o Sérgio, e o Sérgio acho que dá uma porrada lá no nariz dele, não sei o que é, e diz que não vai fazer o que ele mandou. E tem essa frase lá, ó, com um não se faz um subversivo. Ou seja, esse negócio do não reiterado aqui confirma esse contexto. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. E aí a interpretação final fica mesmo para o leitor, ou seja, tem muita gente ao nosso redor querendo nos prender, querendo não sei o quê, mas eles não têm a capacidade de sonhar que nós temos, e assim vai. Então, está aí o texto, é um texto maravilhoso, uma das composições mais importantes do Ceará, tá bom? Sobre a composição do cearense Edinardo, considere o que se diz. O texto tem origem na literatura de cordel, ainda que o aluno não tenha tido a aula específica sobre isso, ou sobre essa música, dá para suspeitar que é verdade, né? Porque é tipo uma aventura, feita no formato de poesia popular, que é o cordel. Então, até para chutar, a gente chutaria em verdadeiro. E é verdadeiro, tá bom? Pertence a um cordelista, o Romance do Pavão Misterioso é o nome. O cara se chama José Carneiro de Melo, acho que é isso. José Carneiro de Melo, uma coisa assim, que é o autor do Romance do Pavão Misterioso. Ou seja, é uma narrativa mesmo fantástica que vem de um cordel. E aí o Edinardo aproveita e faz a música dele. Então, verdadeiro. O sufixo oso tem valor adjetival, ou seja, se você olhar, o sufixo oso quer dizer cheio ou repleto de. Mas na hora que eu digo formoso, ou seja, é cheio da bela forma. Se eu disser leitoso, cheio de leite, se eu tiver raivoso, cheio de raiva, e assim vai. Então, confirma a criação de adjetivos em morfologia. Então, misterioso seria o quê? Cheio de mistério. Então, verdadeiro por causa disso. O uso do vocábulo nesse, na primeira estrofe, está errado quanto à deiticidade. Pronto, acho que aí é que o negócio entorna um pouquinho. O que é deiticidade? Deiticidade é quando uma palavra no texto ela não existe isoladamente. Ela está ligada à outra de alguma maneira, ou explicando uma noção temporal ou espacial. Então, toda palavra que de alguma maneira se liga à outra para seu melhor entendimento, então ela sofre um processo chamado deiticidade. As palavras deíticas mais comuns são os pronomes, né? Isso, esse, essa, isto, este, esta, tanto que a gente lida imediatamente com eles, inclusive na progressão textual em redação. Quando vocês vão escrever, vocês têm essa coisa do isso, esse, esta, como é que usa, né? Então, na hora que diz, lá na primeira estrofe, deixa eu voltar aqui, na hora que diz assim, ó, pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério
nesse teu voar, né? Nesse teu voar. Quando diz nesse teu voar, nosso questionamento é o seguinte: já havia sido falada alguma coisa sobre o ato de voar? Não. Já havia sido falado alguma coisa sobre a própria aventura que eles estão vivendo? Não. Então, quando não há uma recuperação de nenhum termo e o texto está começando, não é nesse, é neste. Não é esse, é este. Não é isso, é isto. Por ser uma proposição inicial. Porque daí para frente nós vamos encontrar o nesse de novo, né? E esse nesse ele pode se relacionar a algo que já foi dito. Então, imediatamente seria neste teu voar. E, claro, na proposição aqui, diz que está errado quanto à deiticidade, porque não está ligando a nada nesse momento. E isso é verdadeiro. E aí nós teremos todas são verdadeiras, letra A, em relação à música do Ednardo. É isso. É isso aí. Então vamos para a última questão da noite, professor Bruno. Vamos lá. Questão 4, uma questãozinha aí um pouco mais gramatiqueira, misturada com vocabulário, que diz o seguinte, ó. Ainda sobre o texto anterior. Assinale a opção em que todos os verbos formam substantivos designativos de ação ou do resultado dela, por meio de sufixos distintos entre si. Então vamos lá, vamos entender o que essa questão quer. Vocês observem aí que em cada um dos itens eu tenho uma sequência de 3 verbos. Cada verbo desse tem que gerar um substantivo, certo? Que vai ter um sufixo, que designa a ação. Mas o sufixo gerador desse substantivo, de cada uma das palavras, tem que ser diferente um do outro. Então eu vou ter 3 substantivos, cada um com um sufixo diferente um do outro. Beleza? Então vamos lá. No item A, eu vou ter aprender, que gera apreensão. Pressentir gera pressentimento. Já tenho 2 sufixos aí distintos, né? Mas converter gera conversão. Então já é igual ao sufixo de conversão e apreensão, já esquece o item A. Não pode ter 2 iguais, os 3 têm que ser diferentes. B. Descrever gera descrição. Crer gera crença. Dedicar, ó, vai ser igual a descrever, porque dedicar vai ser dedicação. Tranquilo? Já não pode. C. Confessar gera confissão. Lembrar gera lembrança. Transmitir gera transmissão. Tá igual a confissão. Não rola. Vai nos sobrar o item D, que vai ser o nosso gabarito. Mas vamos só confirmar para ver se dá certo. Suprimir gera supressão. Esquecer gera o quê? Esquecimento. E tolerar gera o quê? Tolerância. Então temos supressão, esquecimento, tolerância. 3 sufixos designativos de ação nesses substantivos e completamente diferentes um do outro. Questão 4, item D, de dar tudo certo. Beleza? Fechou. Beleza. Fechou. Queria então fazer mais um comentário aqui, Marcelo. Fique à vontade, professor. Em relação a esse final, inclusive tocando aqui a última questão. Galera, quero lembrar vocês que a gente está tratando de texto poético, né? O Pavão Misterioso. Texto poético é uma canção, e aí, inclusive, na 8ª questão diz, está errado quanto à deiticidade. Tinha que dizer quanto à deiticidade, porque desde o primeiro texto que a gente viu com o Luiz Fernando Veríssimo, como é que vai dizer que uma coisa está errada, né, Bruno? Então, já que é um texto poético, lembrem, existe uma coisa chamada licença poética, e a licença poética permitiu que o compositor Ednardo utilizasse daquela maneira e qualquer outro utilize daquela maneira, ou de tal forma, ou como desejar, determinadas expressões que não serão regidas pela gramática. Então, apenas para efeito de questão, foi observada essa perspectiva do deítico, e aí diz logo que o pronome estaria em relação à noção de deiticidade. Mas dizer que está errado mesmo, eu não diria que está errado de forma nenhuma, já que é uma canção, então, licença poética. Observação muito pertinente aí, professor Vicente. Antes da gente repassar o gabarito da noite, considerações finais para a prova que vai acontecer agora domingo, que vocês deixariam aí
que avisa para os nossos alunos? Quero desejar muita tranquilidade, muita paz no coraçãozinho de vocês, a certeza de que o trabalho foi feito e vão com calma. O S ela precisa de muita calma, né, Vicente? Tranquilidade, não se assuste, todo o trabalho foi feito, vai dar certo, tranquilo? Um beijão bem grande para todos vocês e boa prova para todos nesse domingo aí. Eu reitero as palavras do Bruno, é uma prova que necessariamente exige que a pessoa pense, que a pessoa reflita um pouco mais. Então, na hora que você terminou de ler, você já encontrou ali a resposta, tome cuidado, reflita um pouco mais sobre aquilo ali, dá uma olhada, lê de novo. Por quê? Porque a dinâmica da prova é isso. O Enem é um pouco diferente. O Enem você responde o negócio e tem ali um negócio com o tempo que você vai respondendo, tem um dinamismo na prova, porque são muitas questões e tal. Então, essa coisa dessa velocidade lá do Enem, que de certa forma faz bem, na UES é complicado, na UES atrapalha. O conselho que eu dou é leiam o texto bem, a UES quase não coloca questões desconectadas do texto, então leia bem o texto, anota, arrisca e tenta atingir aí, né, o máximo dessas possibilidades de acerto, tá bom? É isso, boa sorte, boa prova, vai dar tudo certo para vocês. É isso aí. Então vamos repassar o gabarito da noite. Vamos lá. Primeira questão, letra D. Segunda questão, letra A. Terceira questão, letra B. Quarta questão, letra D. Quinta questão, letra C. Sexta questão, letra D. Sétima questão, letra D. Oitava questão, letra A. Fica aqui o nosso convite para amanhã, aula de matemática com os professores Cleiton Barbosa e Thiago Pacífico. E também já fica também o convite para sábado, estarmos no aulão de preparação aí da UES, que vai ser bem bacana, com as dicas finais para o vestibular que vai acontecer no domingo. Boa noite a todos, até amanhã. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Ari de Sá, de aprovação no vestibular.